É possível você tirar a nota máxima na redação Enem, a tão sonhada nota 1000, mesmo cometendo alguns erros? Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a professora Fabi Alencar, sua prof de redação, e aqui a gente aprende português e redação sem nenhuma complicação. E nesse vídeo nós iremos fazer uma análise de uma redação do Enem de 2024, essa edição que só teve apenas 12 candidatos que tiraram a nota máxima em todo o Brasil, e também ver que o candidato cometeu alguns deslizes numa competência que é bem complicada para todo mundo aí, mas ainda assim ele conseguiu tirar a nota 1000. Quer saber qual competência foi essa e quais erros que ele cometeu que ainda assim ele conseguiu tirar a nota máxima? Vem descobrir comigo. Vamos lá então começar mais uma análise de redação Enem, lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist de análise de redação Enem de 2024, em que eu vou trazer a análise de cada uma das redações que tem disponível na internet para a gente poder comentar, até porque foi a edição que teve menos candidatos aí que tiraram a nota máxima, foram só 12 do Brasil inteiro, gente, é pouquíssima coisa, tá? Comparado a 2023, que foram só, sei lá, 60 pessoas, o número mudou bastante, foi uma mudança muito drástica. E além disso, eu quero trazer também como um presente para você que tem me assistido aqui no canal, um e-book gratuito, totalmente gratuito, com as redações. Eu fiz um compilado das redações que estão disponíveis na internet dessa edição, em que você vai poder ver aí no sumário, tudo organizado, a redação que você está vendo aqui no canal. Então, no caso aqui, essa aqui vai ser a redação 1, para você ver aí no e-book. E aí é uma forma de te ajudar e você ter de forma completa a redação que tirou a nota máxima, e também para te ajudar aqui a fazer as marcações, fazer as suas considerações a partir ali do conteúdo no PDF, que se você tiver interesse de imprimir também pode te ajudar bastante, tá? É muito importante a gente analisar quem tirou a nota máxima para a gente pegar inspirações com elos coesivos, com repertórios utilizados, a forma como argumentou, isso tudo ajuda bastante a nos inspirarmos e poder aplicar nas nossas redações para a gente também conseguir tirar a nota máxima, tá? Então, se você estiver aí acessando o e-book, clica na redação 1, que é essa redação 1 que tem a ver com essa análise de redação, e vamos começar. Sem enrolação, vamos lá. O ciclo do ouro, ocorrido no Brasil no século XVIII, acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e seu legado. Assim, dois grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser debelados: as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Que isso coloca aqui, não as falhas educacionais. Eu não sei porque que eu terminei, eu continuei lendo. Vamos lá então fazer as nossas marcações, tá? Como é que o autor, nesse caso aqui realmente foi um rapaz que escreveu a redação, ele usou como contextualização do tema, de que maneira? Trazendo o ciclo do ouro, tá? Ele trouxe o quê? Opa, deixa eu fazer a marcação aqui. Ele trouxe então o quê? Uma alusão histórica relacionada ali à história colonial do Brasil, que tem totalmente a ver ali com a escravização dos povos africanos. Então, toda essa questão da alusão histórica para poder traçar o paralelo com o recorte temático, que é o quê? Os desafios da valorização da herança africana no Brasil. Uma redação, uma introdução muito clara, bem objetiva, para não deixar dúvidas para o corretor o propósito de todo o texto ali que ele vai projetar a partir dessa introdução, tá? Então, a gente viu essa alusão histórica, é muito interessante que ele faz a alusão e aí depois traça um paralelo falando, né, de forma até bem específica da estratégia argumentativa, né, de forma análoga, ele coloca fazendo então a comparação dessa questão do ciclo do ouro, dessa época ali do ciclo do ouro, e como isso afetou muito sobre essa visão muito estereotipada da África como um continente em que todos os povos africanos são iguais, tinham a mesma língua,
não tinham as suas diferenças culturais, quando na verdade tem suas diferenças culturais, linguísticas, enfim, mostrando como isso acabou acarretando nesse sentido da falta da diversidade de povos africanos e como isso afeta até hoje no Brasil em relação à herança africana, tá. Basicamente é isso que ele coloca. O importante que a gente coloque aqui também é que ele deixou bem evidente a tese, né, a gente consegue ver a tese o quê? Lá no final desse parágrafo, quando ele fala assim: "Assim, 2 grandes desafios para a valorização africana no Brasil", e vai até o finalzinho, né. Ele coloca então: "A africana no Brasil devem ser debelados, devem ser revelados, né, devem ser ditos ali, combatidos. As políticas públicas ineficazes", e aqui a gente pode até colocar, sabe o quê? Como um projeto de texto, se a gente for perceber, provavelmente o que que a gente vai ver então no texto dele, ó. Tô catando ainda a milha aqui no tablet, tá, gente? Eu tô ainda numa educação digital de uso de tablet, é tão chique. Mas, ó, o que que a gente pode ver aqui? Que ele colocou opa, vou mudar aqui pra caneta. Ó, ele botou as políticas públicas, muito provavelmente vai ser o quê? O D1, o tópico frasal do desenvolvimento 1, tá? Esses termos técnicos eu tenho vídeo já falando sobre estrutura básica de um texto, eu vou deixar tudo aqui no card se você ainda tem dificuldade de entender sobre esses termos técnicos, tá? E as falhas educacionais, muito provavelmente vai ser o quê? O desenvolvimento 2 é a ideia principal, é o tópico frasal do desenvolvimento 2, tá, tranquilo. Em relação aqui ao uso de conectivos, né, a gente não vê nada tão relevante assim para marcar. Eu acho que é importante aqui a gente ver essa alusão e a tese explícita aqui fazendo a marcação já de cara do projeto de texto dele a partir dos tópicos frasais, tá? Ok? Vamos então dar sequência aqui. Desenvolvimento 1. Vamos lá então para a leitura. Diante do estado exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país, uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para as pessoas pretas. Consoante o sociólogo Emile Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores e sem limite encontra-se em estado de anomalia social. Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira, tá? Estado anômico desorganizado e odierno é o sinônimo de atualidade, tá? Na medida em que as políticas públicas ineficientes permitem o desprezo e o desrespeito com as religiões da matriz, de matriz africana e a desistência em áreas quilombolas e a ausência de representatividade em propagandas, por exemplo. Com base nisso, uma mudança urgente e pragmática, simples, prática, deve ser realizada visando a transformação dessa conjuntura, perdão, de modo a não valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la, tá? Uma linguagem extremamente rebuscada, uso ali de sinônimos a todo momento para evitar repetição, tudo bem? Então, assim, é uma redação que a gente vê uma qualidade de uso da norma culta muito boa. Então vamos lá para as nossas marcações, tá? Vamos começar logo com os operadores argumentativos, então ele começa lá com o uso de diante desse cenário exposto, consoante o sociólogo, é a mesma ideia de conformidade, tá? Conforme o que o sociólogo aqui diz. Nesse sentido sociológico, é interessante que ele fez uma marcação, de não só colocar o nesse sentido, como também estabeleceu de forma bem, conectada ali ao uso que ele está usando ali do conectivo, no sentido de se referir de fato ao que o sociólogo disse anteriormente. Então, nesse sentido sociológico, para ele trouxe como uma reafirmação do que ele está fazendo as conexões aqui de sentido, tá. Na medida em que tem vários, tá, mas eu vou fazer a marcação dos principais que a gente consegue ver logo de cara. Com base nisso, né, uma ideia então de consequência a partir de tudo o que ele disse no desenvolvimento 1, vejam como é muito importante o uso dos operadores argumentativos para conectar as ideias e trazer uma fluidez de sentido, tá. Todo desenvolvimento, ele tem um início e meio e fim. Não é só na introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? É importante eu deixar isso claro, que as pessoas acham que início, meio e fim é só dessa forma, mas não.
No desenvolvimento, você precisa o quê? Iniciar com um tópico frasal, que é justamente o quê? A ideia principal daquele parágrafo que você está trabalhando, tá? A ideia que você vai falar dentro ali, você vai trazer a partir então do tópico frasal o desenvolvimento argumentativo, fundamentando a tua ideia, porque então que essa ideia ali, ela é importante, a partir disso você usa estratégias argumentativas, que no caso que a gente viu aqui, ele usou qual estratégia argumentativa? Ele trouxe o argumento de autoridade, a partir de qual repertório? Do sociólogo Emile Durkheim, tá? E aí, depois que a gente faz essa fundamentação, a gente precisa fazer um desfecho daquele desenvolvimento. Então, isso tudo para a gente ver que dentro de um parágrafo, você tem que ter o início, meio e fim. Tem toda essa progressão das ideias que, ao mesmo tempo, tem a ver com uma sequência lógica por trás, tá? Beleza? Vamos então continuar aqui para a gente fazer as nossas marcações. Já falei sobre o Emile Durkheim, vamos marcar logo então os repertórios utilizados. E foi então o Emile Durkheim. Se você parar para perceber, até então ele tem usado repertórios muito provenientes de um vestibular, de um terceiro ano do ensino médio. Você concorda comigo? Vê que você concorda. Usou uma alusão histórica, a gente está ali, se estiver na escola, a gente acaba vendo, né, história é uma matéria, disciplina importante, então ele usou ali a alusão histórica, usou a sociologia como repertório, uma redação que mostra muito um perfil de um vestibulando, por exemplo, tá? Nada de ficar decorando, um monte de lei, um monte de coisa que não faz parte do teu repertório de vida, entendeu? Então, isso é interessante da gente apontar aqui. Em relação ao repertório, fechamos aí, tá? Seguindo a leitura. Ademais, as falhas educacionais também constituem-se como importantes fatores que aprofundam o descaso com o legado africano no Brasil. Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Sob esse prisma filosófico, essas falhas educacionais solidificam mentalidades alienadas na população, potencializando preconceitos e ratificando equívocos concernentes à cultura africana no país. Nesse viés, a própria formação do cidadão brasileiro no que tange à África e sua herança é maculada por noções desprovidas de veracidade e etnocêntricas, corroborando a desvalorização da pluralidade e das raízes africanas, no plural mesmo, tá? Para mostrar que existe diversidade dos povos africanos. É disso que ele está falando aqui, sobre essa crítica, tá? Presentes em campos variados, como a gastronomia, a dança e a religião, representados respectivamente pelo acarajé, que é bom, é muito gostoso esse salade, pelo tambor de crioula e pelo candomblé. Então, torna-se imperiosa a correção imediata dessas falhas no sentido de debelar erros e ampliar visões africanas positivas, tá? Esse desenvolvimento 2 é muito a minha cara, eu super faria dessa forma, tá? Traçando ali o paralelo sobre essa falta de visão de diversidade africana que as pessoas têm, né, dessa pluralidade que eles têm, porque as pessoas acham que a África é uma coisa só. Tem gente que acha que não é nenhum continente, né? Tem gente que acha que é só um país, assustador isso. E além disso, esse conceito de achar que não existe diversidade linguística e cultural no continente africano. É disso basicamente que ele está falando, tá? Nossas marcações, então. Vamos começar pelos conectivos usados? Vamos lá. Ó, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de você deixar seu like, hein? E deixa aqui nos comentários. Opa, já fiz besteira aqui, gente. Calma aí, voltamos. Ó, usa então de ademais, ou seja, um acréscimo, né? Um argumento que está acrescentando ideia em relação ao outro, tudo bem? Normalmente a gente usa dessa forma mesmo. O segundo, um outro operador argumentativo que estão usando, ó, deixa eu marcar bonitinho aqui que eu tenho um toque, gente, calma aí. Que ele está usando com a ideia de conformidade, para não ficar repetindo lá o consoante ou conforme, ele botou segundo quem? O filósofo aqui que ele está falando, tá? Outros aqui, sob esse prisma filosófico, né? Mais uma vez reafirmando essa ideia de conexão dos sentidos que ele está usando. Nesse viés é que ele usou bastante, hein? Usou um monte de operador argumentativo, elementos coesivos, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Elementos coesivos, operador argumentativo, é tudo a mesma coisa que eu tô falando aqui.
Que mais que a gente pode marcar? O então, né, no finalzinho ali. E foi. Foi, né. Fazer aqui a marcação. A canetinha aqui tá meio esquisita. Agora foi, agora foi. Olha lá. Então nós vimos esses elos coesivos que ele tem usado aqui, tá, muitos, mas muito parecidos com o desenvolvimento um. Ele só fez modificações, assim, em sinônimos, né, mas são bem, parecidos na questão da estrutura que foi utilizado no desenvolvimento um. Uma pessoa que está bem treinada, né, gente, é outra coisa. O uso também, então, que ele fez de o repertório filosófico, ele tinha usado um repertório sociológico do desenvolvimento um. Nesse ele usou um repertório filosófico, o filósofo Durkheim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas marcações em vermelho, tá, segura aí. Usou como estratégia argumentativa aqui no caso, todo mundo entende o que que é estratégia argumentativa? Se você não sabe, vou deixar um card aqui com as informações sobre o que que é estratégia argumentativa, mas no caso ele usa aqui o argumento de autoridade novamente, que é a voz de um especialista, e ele usa usando a citação direta, né, o homem é aquilo que a educação faz dele. Uma frase rápida de gravar, então você vê que ele usou porque ele tinha certeza sobre essa citação direta, tá. Você só usa a citação direta se tiver certeza, não vem inventar não pra não dar ruim, tá, gente. Foi então sobre isso e a partir disso foi todo o desenvolvimento a partir disso aqui, tá. Vamos então para umas marcações que tá em vermelhinho, que aí é o nosso coração desse vídeo de hoje, tá. Então preste atenção, tudo que tá em vermelho é que tá errado. Ora, mas tá errado e ele tirou a nota máxima? Pode, tá. Você pode cometer deslizes no sentido de competência um, que é a adequação à norma culta, mas que tem uma limitação. É a única competência do Enem, da redação ali do Enem, que a cartilha coloca uma limitação de erros que você tem que cometer para garantir a nota máxima, tá. O resto tem que acertar tudo mesmo, tá. Então esse constitui-se, na verdade, esse "se", ele tá redundante, ele não precisava ser colocado aqui. Só seria as falhas educacionais também constitui como importantes fatores que aprofundam o descaso. Esse "se" que ele foi colocado, ele tá pleonástico, então, assim, não precisava ser usado. Muito provavelmente ele fez isso por uma questão de hipercorreção, né, porque como é mais usado, essa construção de terceira pessoa em redação, ele colocou de forma equivocada e acontece, tá. Então a gente acabou de ver o quê? Uma falha, um desvio gramatical, tudo bem? Um desvio gramatical, guarda isso, um desvio gramatical, eu vou botar aqui. E o segundo marcadinho que tá ali, ó, o Immanuel Kant, que foi um outro também que ele colocou. Foi um desvio também gramatical que ele cometeu, porque na verdade não é, eh, IN, são 2 M, se eu não me engano, ó. Deixa eu até confirmar aqui no Google. Isso mesmo, é Immanuel com 2 M's, tá. Então ele errou nisso. Mais um desvio gramatical de que tipo? No sentido ortográfico. Um foi no sentido ali gramatical mesmo e o outro foi ortográfico. E aí tem um outro que eu não marquei, mas que eu queria que você tivesse atenção na leitura que eu vou fazer agora, tá? Vou fazer a leitura aqui, ó, a partir desse viés. Nesse viés, a própria formação do cidadão brasileiro no que tange a África e sua herança. Nessa marcação aqui, ó, que a gente tem que tomar cuidado. O verbo tanger, ele sempre pede um complemento ali que você começa com a preposição, certo? Ele começa certinho, ó, tange a África. Mas aqui, ó, faltou. Tinha que ser o quê? Tange a África e a sua herança. Então aqui teve também um problema. E nesse caso aqui foi não foi um desvio gramatical, perdão, tá? Na verdade, isso aqui tem um outro nome, tem a ver com falha. Falha na estrutura sintática, tá? Vou colocar como é esse aqui. Então, nesses 2 casos que tivemos lá em cima, foram desvios gramaticais, enquanto que esse último aqui, que tange a África e
A sua herança tinha que então ter a crase ali obrigatória, tá? Tem a ver com paralelismo sintático, tá? E aí a gente entra numa questão aqui importante que a gente precisa falar sobre até que ponto você pode errar e ainda assim garantir a nota 1000. Na competência 1, você pode ter até no máximo 2 desvios gramaticais, como o quê? Problema ali na acentuação, que não seja reincidente, tá? Só errou uma vez ali ou outra, ou na verdade só errou uma vez. Um esquecimento como esse aqui, de trocar a letra, né, colocou N em vez de M, então um erro ortográfico. Um detalhe ou outro mínimo que sentido de desvio gramatical, ortográfico, de acentuação, de pontuação, etc, ok? Então, o máximo que você pode ter e tirar a nota 200 na competência 1 são esses 2 desvios gramaticais. E para você ainda garantir os 200, você precisa ter somente uma falha de sintaxe, né, de estrutura sintática. E foi esse caso aqui, o paralelismo sintático, ele tem a ver com a questão do uso ali de palavras que podem contribuir ou não para trazer ali uma sintaxe adequada ao texto, tudo bem? Então, muito do que a gente vê sobre, erros e falhas ali na estrutura sintática tem a ver, por exemplo, com um período longo. Muitos alunos meus de nono ano, eles cometem muito isso de escrever um período gigantescos, que é o quê? Você faz um parágrafo inteiro sem com vírgula, um monte de vírgula e só tem um ponto final, entendeu. Então isso causa o quê? Uma sobreposição de informações, como outras falhas sintáticas que são um pouco mais complexas, que aí fica melhor para um outro vídeo para a gente falar, tá. Então finalizando aqui, quantos erros eu posso cometer e ainda assim conseguir tirar a nota máxima na competência 1, que tem a ver com adequação à norma culta? Você pode então cometer até 2 desvios gramaticais, erro de pontuação, erro de acentuação, erro ortográfico, por exemplo, tá, desde que não sejam reincidentes, se repetir ali, então somente 2 desvios gramaticais. E apenas uma falha sintática. Uma falha sintática tem a ver o quê? Paralelismo sintático, sobreposição de informações, truncamento de períodos, tá? São questões que mais aparecem, assim, na redação do Enem, que tem esse problema grave na falha de estrutura sintática. Tudo bem? Tranquilo? Grava isso no coração, porque isso é muito importante para você aí escrever e ainda assim você saber rebater ali por que você errou. Não é importante você ter consciência do que você está escrevendo e como você vai, ser avaliado na sua redação, tá? Tranquilo? Então, vamos então finalizar a nossa aulinha aqui. Então começa assim: infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais configuram-se como os 2 desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nessa ótica, o governo federal, órgão máximo responsável pela ordem social, deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. O governo federal também deve corrigir as falhas educacionais por meio da mídia, grande divulgadora de informações, e da escola, a fim de mitigar equívocos ocasionando a valorização do legado africano. Logo, o país possuirá uma estrutura melhor para dialogar com a herança da África, longe da padronização impositiva ocorrida durante o ciclo do ouro no século XVIII, tá? Finalizou ali trazendo toda a conexão com a introdução, com a contextualização usada lá no início. Eu acho fantástico quando você faz isso, tá? Recomendo fortemente você fazer. Então, marcações aqui de suma importância, o que tem que ter na conclusão é a proposta de intervenção, tá? E aí a proposta de intervenção é basicamente quando começa essa marcação até o quê? Até legado africano. Esse tantão de coisa aqui que ele bota, tá? Marcações referentes a elos coesivos que foi utilizado, nós vimos o portanto, né, muito padronizado nessa ótica. Que mais? O logo, tem outros também, mas aí a gente pode marcar esses aqui que ficaram mais evidentes, tá?
Dentro da proposta de intervenção, eu quero trazer para você esse esqueleto aqui, e eu acho que pode te ajudar a entender cada lógica, tá? Lembrando que para você conseguir alcançar essa competência 5, que tem a ver com a proposta de intervenção, tem os elementos que você precisa seguir. Eu já fiz um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhada no card, tá? Ele fez aqui 2 propostas de intervenção. "Fabi, preciso fazer 2 propostas?" Não precisa, mas ele quis fazer porque ele tinha, provavelmente ali, certeza do que estava fazendo e quis colocar para ficar mais organizado no seu texto, tá, uma decisão dele. Então, a primeira proposta interventiva, eu deixei tudo organizado para você, ó. Então ele colocou como agente o governo federal, detalhamento foi justamente sobre o governo federal, então o órgão máximo responsável pela ordem social, tá. Detalhamento na no agente é bem mais rápido e você evita se esquecer, eu recomendo de você fazer assim, tá. A 3, a ação deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando mais eficazes. O modo, que é então como pode ser executado, por intermédio de uma aliança com o governo estadual e governo municipal. E a finalidade, aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas, tá? Uma proposta simples, direta, objetiva e excelente. Tirou a nota máxima ali, 200 pontos. Ele fez também uma outra proposta complementar, que nesse caso também ele seguiu toda a sequência. Então, ali, ó, o agente, o governo federal, no caso, então, o detalhamento que ele colocou, na realidade, eu coloquei um errinho aqui, tá? Esse detalhamento, ele tem a ver com o modo, nesse caso aqui. Deixa eu fazer a marcação para você não se perder. Aqui, ó. Esse detalhamento, ele fez um detalhamento aqui, ó, da mídia, tá? Do modo. Então, ó, o agente, o governo federal, ainda é o mesmo agente, detalhamento. A mídia é apresentada como grande divulgadora de informações, então tem a ver com o modo, que é o por meio de mídia e da escola. A ação, qual é a ação dessa proposta interventiva 2? Corrigir as falhas educacionais, então ela está mais focada naquela tese falando sobre as falhas educacionais. Ele fez essa separação de propostas interventivas a partir da própria tese, tá? Perfeito, gente, um projeto de texto muito bem feito. E a finalidade? A fim de mitigar equívocos, né, amenizar equívocos, ocasionando a valorização do legado africano. Fechamos mais uma análise de redação. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de você deixar seu like, compartilhe para outras pessoas aprenderem português e redação sem nenhuma complicação. E também, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de você se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos de português e redação que vão vir aí para você aprender. E também quero te fazer o convite, não se esqueça de você baixar aqui o compilado, o e-book, com todas as redações que a gente vai fazer a análise aqui, que vai ter uma playlist especial para análise de redação do Enem de 2024, uma vez que foi o Enem mais recente aí e que teve um número muito reduzido de candidatos que conseguiram tirar a nota máxima, tá? A gente vai tentar aí nos debruçar a analisar cada um dessas redações que estão disponíveis na internet, que eu fiz o compilado, tá legal? Então é importante aí para você estudar, porque afinal de contas é muito importante a gente aprender com quem tirou a nota máxima para a gente se inspirar, pegar as estratégias argumentativas que ele está usando e que deu certo, pegar também operadores argumentativos que estão sendo usados aí para você também se inspirar e aplicar na redação, para você ser o próximo a tirar a nota máxima em redação. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.